Secretaria de Estado da Cultura e CEE Grupo Equatorial apresentam A Luz da Memória, Patrimônio em Evidência. Estamos na Praça do Princípio de Tudo, aqui onde tudo era água. As águas do Guaíba beiravam a Rua da Praia, lugar onde se instalaram os primeiros casais açorianos. Primeiro, Porto Dornelles, depois Porto dos Casais e mais adiante, Porto Alegre. Onde pisamos hoje, havia um trapiche e uma escadaria para o desembarque daqueles que chegavam pelas águas. O Largo da Quitanda do final do século XVIII se transformaria na Praça da Alfândega no século seguinte. O lugar guarda até hoje a vocação para o comércio, lojas, ambulantes e artesãos. Nesses ofícios, nas feiras de víveres ou de livros, o porto e a praça se encontram. Quantas famílias aqui ganharam seu sustento? Quantos amores já foram vividos nesses bancos? Quantos pés passaram apressados por essas calçadas de pedras portuguesas? Porto, portão, portal. Não é por acaso que no alto deste edifício histórico e no edifício em diagonal temos representações de Atlas, titã da mitologia grega, condenado por Zeus a sustentar o firmamento. Trazendo o planeta nos ombros, Atlas representa a cartografia, a astronomia e a navegação. Percorrendo enormes distâncias, homens, mulheres e crianças de diferentes partes do mundo carregaram nas costas o compromisso de construir suas vidas nesse lugar. Quantos sonhos a realizar e quantas saudades dos que lá ficaram? Foi o Porto dos Casais açorianos que no século XVIII chegaram para ocupar as terras missioneiras em disputa e que por aqui ficaram. Foi o porto nada alegre para pessoas trazidas de forma violenta, obrigadas ao trabalho duro e forçado. Um porto forjado desde os primeiros dias pelo sofrimento e pela resistência africana. Foi o porto de esperanças de alemães, italianos, poloneses e tantas outras etnias que colonizaram o estado. Eram refugiados da fome e das guerras, estes colonos europeus do século passado. E a cidade de hoje segue sendo um porto que acolhe? Foi um destes imigrantes, o arquiteto alemão Theodor Witherspoon, que em 1910 projetou obras imponentes de arquitetura eclética que fazem parte da paisagem da cidade. Entre elas, o Hotel Majestic e este edifício, então sede dos Correios e Telégrafos. A Porto Alegre desses tempos tornava-se um centro urbano industrial e precisava materializar em grandes obras o apogeu econômico. O tempo acelerava ao som dos motores e dos apitos das fábricas. A ordem das elites era colocar abaixo o colonial para dar lugar ao moderno. Uma ampla alameda ligaria o Porto da Alfândega à Praça da Matriz.
A Avenida Sepúlveda parou aqui nessa esquina e o ecletismo logo deu lugar à cidade verticalizada. Surgiram bairros afastados para a moradia dos trabalhadores pobres e dos desalojados. Greves operárias, falta de transporte e de saneamento, a urgência da eletricidade. Nem a redenção libertou a cidade dos problemas que viriam. Novas linhas de bonde, os primeiros ônibus e também automóveis começavam a ocupar o lugar das carroças. Sobre Guaíba, uma ponte para ligar o interior à capital. A usina do gasômetro cobriria o céu de fumaça e os lampiões que iluminavam as noites foram dando lugar aos postes de energia elétrica. Na cidade, as linhas sinuosas das ruas e o emaranhado dos fios de alta tensão se avolumaram. Faíscas também entre os poderes políticos e as oligarquias, revoluções, revoltas, chimangos e maragatos, caudilhos e ditadores. Enquanto a imprensa local noticiava as duas grandes guerras mundiais, o plano de modernização urbana de Porto Alegre avançava. Aviões, telégrafo, rádio, telefone, cinema, televisão. O avanço da comunicação encurtava as distâncias e a ciência era a nova religião. Foi um sacerdote porto-alegrense, Padre Landel de Moura, o precursor da radiodifusão. Criou o transmissor de ondas e o telégrafo sem fio, invenções reconhecidas nos Estados Unidos e que não receberam os devidos créditos no Brasil. A herança do padre cientista segue viva nos milhares de cidadãos hiperconectados que diariamente cruzam a alfândega com seus smartphones em mãos. E se em um dos bancos da alfândega a Porto Alegre de ontem e a de hoje se sentassem para conversar? Quem seria a cidade moça e quem seria a cidade velha? A Porto dos Casais ou a Porto Alegre Metrópole? Que confidências e conselhos as cidades trocariam? As Porto Alegres de tempos distintos seguem existindo na alma de seus habitantes, nos corpos de sua gente que se desloca por essas ruas movimentadas. O mercado público, repleto de vozes, com seus cheiros e sabores peculiares, os tempos se reconectam diariamente. Nas devoções a Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes, nas faces das filhas e filhos de santo, as cidades ritualizam e celebram. Na voz de Lupicínio, nas noites da Cidade Baixa, nas folias de carnaval, as Porto Alegres de ontem e de hoje performam juntas pelas ruas. O relógio avança e retrocede, e nessa brincadeira com o tempo e as distâncias, voltemos a um alegre porto, no qual já habitavam Ibiá-Guaranis, Caigangues e Charruas, povos que seguem vivendo em mais de uma dezena de comunidades nessa cidade. Deixemos um pouco de lado o Atlas, que carrega nas costas o peso da modernidade forjada pelo Ocidente, pois neste edifício há outro detalhe artístico. Na torre, há a representação de papagaios que retratam a fauna local. Na mitologia Ibiá-Guarani, o papagaio é um parente protetor que anuncia alegremente aos moradores da casa a chegada de visitantes. Também na mitologia africana existe o Sankofa, um pássaro mítico com a cabeça voltada para trás, sintetizado em ideogramas que adornam os gradios de portões e janelas por todo o Brasil. Sankofa simboliza que é preciso voltar às raízes, aos ensinamentos dos ancestrais para poder avançar. Que do alto desta torre, junto ao relógio, os pássaros possam anunciar alegremente a este porto-casa a chegada do futuro. Outros futuros, futuros não lineares, que contam histórias, que transmitem memórias e que comungam com todos os seres e culturas que habitam estas terras.